Boa tarde, sejam bem-vindos para mais um debate promovido pelo JM, a Rádio JM FM e o canal Na Minha Terra, mais um debate relacionado com as eleições autárquicas de 12 de outubro. Estamos novamente nos estúdios do canal Na Minha Terra TV, em Câmara de Lobos, e hoje estará em destaque o Conselho da Ribeira Brava, depois de termos passado a semana passada com vários outros conselhos e terminarmos este ciclo na próxima sexta-feira no Conselho do Funchal. Seguindo os critérios definidos e divulgados no final de agosto, hoje temos um máximo de 3 candidatos em estúdio que passamos a apresentar a partir de agora. Jorge Manuel Faria dos Santos é o candidato da coligação PSD-CDS à Câmara da Ribeira Brava, tem 48 anos, é professor, é vice-presidente da Câmara da Ribeira Brava e por 3 vezes assumiu a presidência neste mandato. Foi presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava entre 2013 e 2017, foi presidente da Assembleia de Freguesia entre 2009 e 2013, é presidente da Comissão Política de Freguesia do PSD da Ribeira Brava desde 2015, é natural da Venezuela e residente na Ribeira Brava. Marco Nuno Correia Martins, o cabeça de lista do Movimento Ribeira Brava em primeiro nestas eleições para a Câmara Municipal da Ribeira Brava. Tem 45 anos. Iniciou a sua vida profissional muito cedo, aos 13 anos. Tem formação técnica em manutenção e eletrónica e foi durante 17 anos supervisor no Grupo SA. Há 12 anos é deputado municipal na Ribeira Brava. Foi eleito presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava nas eleições de 2017 e reeleito em 2021. É natural e residente na Ribeira Brava. Arnaldo Rodrigues Hernandes é o candidato indicado pelo JPP à Câmara da Ribeira Brava, tem 56 anos, é funcionário público e agricultor, já foi técnico profissional na área eletrotécnica, técnico de impressão, foi também empresário na área imobiliária e na restauração. Em 2021 foi candidato também pelo JPP à Câmara Municipal da Ponta do Sol. Nasceu na Venezuela e reside na Ribeira Brava. Explicados os candidatos, passamos agora a uma outra fase com perguntas iguais para todos os 3 convidados. Pedimos, nesta primeira ronda, que identifiquem as suas as primeiras prioridades, 3 prioridades para este mandato. Começo por si, Jorge Santos. Muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, obviamente, cumprimentar a Rádio JM e obviamente, o canal Minha Terra, onde cá estamos, os meus colegas aqui e candidatos à Câmara e todos os que nos ouvem através da rádio. E não só, e também pelos meios digitais ao dia hoje. As prioridades nossas são imensas, posso referir essencialmente por áreas, porque acho que é o mais prático. Nós assumimos logo como bandeira nossa uma das áreas prioritárias a habitação, em primeiro lugar, não só pela questão que é hipermente a nível nacional e que as autarquias também têm que fazer o seu papel. Uma outra, em paralelo, não só a questão do envelhecimento ativo, mas também nunca desprezando a juventude, o que são programas e planos, e pelo facto de cada vez mais e termos essa benesse da longevidade de vida ser maior, darmos condições para que esse mesmo período de vida mais longo seja com mais qualidade, não descurando os jovens, porque os jovens também são o futuro da manhã, e faz todo o sentido de termos já eles a entrar no que é as políticas do amanhã. Por último, que acaba por ser transversal a muitas áreas, que é a agricultura. Não só pelo que ela é enquanto área e setor económico, que é uma das principais do Conselho, a par da construção, do comércio e serviços, ultimamente também já a questão das tecnologias e outros, mas porque ela representa na sua transversalidade, quer na questão ambiental, da sustentabilidade, da proteção civil, até da questão das alterações climáticas, mas até do turismo. Ou seja, são 3 áreas que nós destacamos, obviamente que a agricultura não sendo competência direta de uma autarquia, pelo que ela representa no setor e na transversalidade com outras tantas áreas. Marco Martins, quais são essas 3 prioridades da sua candidatura? Basicamente, é a forma de estar, que tem sido nestes últimos 8 anos, que tem sido a proximidade, e daí todas as áreas estão abrangidas. Uma vez termos proximidade com a população, independentemente da sua faixa etária e da sua condição, daí conseguimos e temos a capacidade de identificar e, obviamente, resolver a situação das pessoas. Para isso mesmo queremos que o Presidente de Câmara esteja disponível tanto na Junta de Freguesia uma vez por semana, como no município uma vez por semana no atendimento direto à população. Isso implica uma mais rápida
solução aos problemas das pessoas, e isso é transversal a todas as áreas e a todas as idades, e obviamente as juntas de freguesias efetivamente precisam de mais condições para poder responder aos problemas do dia a dia, que muitas das vezes não são valorizados, mas são tão importantes ou tão mais válidos quanto os outros. Obviamente há linhas transversais, que obviamente existe a habitação, que é uma situação que convém resolver no Conselho, e nós estamos cá para isso, já há trabalho iniciado, e o nosso objetivo é continuar esse rumo e atender a essa situação da habitação. Há também uma situação no nosso Conselho que tem havido efetivamente um envelhecimento, e é preciso olhar para essa camada com outra atenção, com outro cuidado, e proporcionar a essas pessoas um envelhecimento ativo através da própria Universidade Sénior, e criar um espaço próprio, com condições próprias, para que eles possam ter um espaço onde se sintam valorizados e que possam passar. Na área de educação também temos a possibilidade e queremos que as escolas recebam profissionais das mais diversas áreas, que vão à escola passar a sua experiência de vida, passar aos mais novos o que é a realidade do mercado, do dia-a-dia, da vida cotidiana, porque os mais novos efetivamente ainda acham que as galinhas vêm do supermercado. Não, não vêm. E isto é uma área que convém até valorizar os mais velhos e sentir úteis, porque efetivamente o Conselho está a envelhecer, e eu costumo dizer isto muitas vezes: quando o envelhecimento não é ativo, as pessoas acabam por resignar, e isso não é bom. Queremos um Conselho jovem com a população que temos. Hernaldo Hernandes, o que é que o JPP propõe? Que as três medidas principais. A gente fala na estruturação e eficiência municipal. Como eu sou funcionário público, consigo ver as lacunas que o nosso município tem. Neste momento faltam infraestruturas, equipamentos e material para trabalho. É preciso fazer uma reestruturação a nível do pessoal. Isso equivale ao que é a gente ter uns processos muito mais céleres dentro do município, conseguir dar uma resposta muito mais rápida aos municípios, termos um concelho mais limpo, mais cuidado e mais seguro, tanto para quem nos visita e para quem reside no concelho. Na área da habitação, a gente propõe, realmente, como todos estão de acordo, é um problema transversal em todos os concelhos, e temos cada um ter as suas soluções. A minha solução é a inserção de taxas municipais a nível de licenças de alvará, é reativar um processo que havia antigamente na Câmara da Ribeira Brava, penso noutras também, que é fazer os projetos identificando a parte monetária das famílias, a necessidade, não interessa se tem 35 ou não tem 35 anos, pode ser menos jovens ou mais jovens, que a gente tem que tomar atenção, que hoje em dia realmente um jovem com 35 anos, muitas vezes, pela situação da conjuntura atual, muitas vezes não temos o valor monetário para fazer uma casa. Temos que colaborar com esses projetos, e a nível do restante, como tem os decretos da República, ter um gabinete que possa ajudá-los a ativar esses decretos-leis. Tem o decreto-lei 44 de 2024, que foi no ano passado aprovado, e o 48 de 2024. Fora isso, tem a área da agricultura. A gente tem uma área agrícola, que é a cana-de-açúcar, banana, os hortícolas, que é a parte da subsistência. E muitas vezes a falta de água. Nós propomos realmente os tanques de rega. Tipo uma rede de tanques de regas, em que depois interligados consigam ter sempre água. Sei que a água não é da nossa competência, da RM, mas uma maneira de acumular, para não aguardar 3 ou 1 mês pela água. Se tiveres alguma água, consegue realmente ter alguma agricultura. Essa interligação entre eles, depois tem que ter levadas cuidadas, os caminhos agrícolas cuidados, as veredas agrícolas cuidadas, para a gente ter um melhor acesso a essa área da agricultura. Okay. Na parte social, vamos falar da parte social, é de resto o tema que vou introduzir agora no debate, porque as políticas sociais têm ganho espaço nos municípios todos, incluindo na Ribeira Brava. Começo por si, Marco Martins, acha que há necessidade... Mas a parte agrícola depende da reconstrução, a requalificação do mercado agrícola, que é muito necessário. Também vamos daqui a pouco. Mas no caso da Ribeira Brava, Marco Martins, sente que há necessidade de reforçar esses apoios às famílias e aos cidadãos? Sem dúvida alguma. A Junta de Freguesia ainda muito recentemente recuperou a habitação de uma senhora com 83 anos que efetivamente vivia em condições
pouco dignas. E foi até um valor considerável pelo qual a Junta de Freguesia teve de fazer um esforço tremendo. Há já ferramentas no município, falta é a capacidade de andar no terreno, identificar, porque eu tenho dito isso, que muitas das vezes quem realmente precisa não vai pedir, porque há aquela situação envergonhada que tem vergonha de pedir, e é preciso ter os técnicos no terreno e os políticos no terreno e os representantes e as vozes do povo no terreno. É no terreno que efetivamente se tem o conhecimento das realidades, e ainda há muita pobreza encapotada na Ribeira Brava. Portanto, e nesse propósito, o que é que a sua candidatura propõe fazer? Já temos aumento de apoio? Não, existe o cartão do idoso, que é uma ferramenta que já existe ao dispor, é dar continuidade a esse processo e identificar, caso haja necessidade, e reforçar essas necessidades, a gente reforça. Mas, acima de tudo, é estar presente e identificar as situações e resolvê-las. Não criar entraves burocráticos que levam muitas das vezes as pessoas a desistir. É uma realidade. É preciso recuperar habitações e é preciso disponibilizar ajuda para que as pessoas consigam burocraticamente resolver todas as identificações. Há muitas casas que não estão efetivamente no nome dessas pessoas e depois a seguir criam barreiras a essa recuperação ou a esse pequeno apoio que existe. Aí sim é preciso recuperar e identificar. Se efetivamente o apoio está neste momento nos 7.500 euros e a recuperação envolve 15.000 euros, é identificar caso a caso, excepcionalmente quando houver necessidade de o fazer, que se vá aos 15, que se vá aos 30, mas que não se deixe a pessoa sem ajuda, ou que se deixe parcialmente com uma ajuda. Isso é quase arranjar um quarto da casa e deixar o restante da casa toda destruída. Depois aqui tem a área social, o apoio aos estudantes também, os que mais precisam para ir à universidade, porque a Câmara também compete a ela dar essa capacidade para que todos tenham direito ao ensino, ajudar os alunos mais carenciados das escolas também, identificá-los, ajudar com material, ajudar noutras situações. Portanto, há uma panóplia de opções que queremos implementar, mas acima de tudo estar presente no terreno e ter a capacidade de identificar e ajudar as pessoas. Muito bem. Arnaldo Hernandes, o que é que o JPP propõe em termos de políticas sociais na Ribeira Brava? A gente propõe a nível social, por exemplo, o cheque vale cirurgia para combatar realmente as listas de espera. Muitas vezes são realmente os idosos que estão nessa situação. Não é? Tem ideia quanto é que isso pode representar no orçamento do município? A gente estava a propor a volta de 500 mil euros no orçamento do município. Entendo em comparação dos outros lados que a gente já teve a ver, é uma prática que não é feita no município da Ribeira Brava. É uma prática que neste momento não está Santa sendo Cruz. Como as verbas lá são muito maiores nesse âmbito. A nível dos idosos, ter uma equipa multidisciplinar municipal que vai fazer a companhia aos idosos a casa, identificar onde é que eles estão sozinhos, fazer companhia, se for preciso jogar um jogo de cartas, preciso ler um livro, preciso acompanhar eles às compras, eles sentir-se úteis, sentir-se vivos. Tem uma grande necessidade disso. Também fazer a consulta de especialidade, que muitas vezes, quando é para avançar para uma cirurgia ou para avançar para uma situação qualquer, a lista das especialidades, das consultas de especialidades, muitas vezes não são demoradas e muitas vezes temos que recorrer ao privado para recorrer a isso. A nível da parte social dos estudantes, a Câmara já faz uma parte, a gente vai continuar com isso que está sendo feito, aumentando algum valor, no caso das creches infantários, ter um pagamento, a vez de 40%, 50%. A nível da universidade, tem o vale para todos os estudantes do Conselho até o 12º ano, aumentar mais 10 euros. A parte social tem que realmente tomar em conta, porque a nível monetário das famílias cada vez está sendo menores, gastam muito dinheiro na alimentação. E a nível universitário, manter o que realmente a Câmara está fazendo, mas com uma particularidade, identificar realmente os jovens ou as famílias que têm mais dificuldade e aumentar essa verba para os universitários que realmente necessitam. Muito bem. Jorge Santos, é possível aumentar estes apoios? Eu estava aqui a fazer certamente umas contas, os conhece bem. Estava precisamente aqui a fazer umas contas muito rápidas. Em 3 medidas que o Sr. Arnaldo apresenta, estamos a falar aqui em 750 mil euros. Em 3 medidas. Ou seja, estamos a falar 6% do orçamento municipal. Sem fácil as contas. Se disse-me que era meio milhão,
Meio milhão. Meio milhão e Mas eu estou a dizer dá só um em milhão. 3 medidas. Nas 3 Mas medidas, isto- essas dá contas um milhão. Ah, então ainda está a dizer que é mais. É mais. Mas, portanto, Mas eu estou a dizer só no aumento, mas por exemplo, quando está a É, dizer exemplo, a nível- aumentar de neste 40 momento- euros para neste momento, a nível da 50%, educa- é só 10 euros o que está a mais. A nível da portanto, educa- está a a nível da contestar que é o excesso de gasto por... Não, Não, mas porque- eu estou a portanto, dizer isso, saber- é preciso ter cuidado do que é que são medidas que nós anunciamos. E, Eu estou a e dizer, que medidas é, que vai, As medidas é que fácil. vai reforçar... Não, eu posso, já ia dizer, Se é que vou vai dizer reforçar. que estas 3, sim, temos algumas, mas obviamente ponderadas, como é óbvio que em 3 medidas só, estamos a falar quase de 1 milhão de euros, 1 milhão de euros é... Neste momento, vocês têm 8%. 400. Neste momento, a Câmara 400. Municipal da Ribeira Brava tem 400 mil na área da educação. Sim, em todas as medidas. Sim. Em Estou todas as aumentando medidas. mais Você 100 mil. está a dar Estou aumentando em mais 100 3 mil. medidas na área social. Estou aumentando mais 100 mil. E não vim aqui sem contos. Não está aqui o papel, mas não vim sem contos. Nesta área da Sim. educação, estou aumentando, estou prevendo mais 100 mil euros. Não, estou a dizer que só nestas 3 medidas você tem 750 mil euros. Quer fazer Na contas, educação. faz contas. Pronto, já não. percebemos isso. Mas sim, mas depois a gente Entrar faz agora em contas. algo relativamente a isso... Diga-me só uma coisa, vamos falar na área da habitação ou... Não, em questões sociais, A nível de uma sociais. forma especial, sente que há necessidade de reforçar aquilo que foi feito até o momento? Sim, mas eu gostaria primeiro de dizer o que é que são o conjunto de medidas que nós temos na área social. Obviamente, o combate às desigualdades é determinante de qualquer uma das candidaturas, e está visto aqui, penso que toda a gente tem isso. Obviamente, com coerência, rigor e transparência, que acho que é fundamental em todas. Nós já temos, é verdade, e eu tenho a área social, é um dos plus em que eu tenho neste mandato, é a área social, por isso estou por dentro. E estou no terreno, não é por aí de alegarmos que podemos ou não estar no terreno. Não, nós andamos no terreno, conhecemos os casos de pobreza. Por exemplo, a nível da habitação, realmente na estratégia nós temos 75 famílias sinalizadas no âmbito do que era o primeiro direito. Mas as lacunas ou as necessidades do primeiro direito em salubridade, em segurança e sobrelotação são umas, aqui são 75. Mas todo o resto de carências habitacionais não estão neste levantamento. Que há e que é feito, eu estou a falar... Da senhora Clara. O senhor sabe, e muito bem, que esse Que não caso também sabias. foi apoiado pela Câmara. Sim, foi, Ah, mas não fui também identificado. sabe bem Não fui a identificado dificuldade pela que foi. Câmara, fui pelo Marco Martins. Foi pelo Marco Martins, como outras, se for assim, eu vou dizer, este ano apoiámos 16 pessoas, foi o Jorge Santos que as identificou. Não foi só o Jorge Santos, é todos. Eu não posso dizer que é o caso, mas esse caso eu conheço muito bem, Sr. Marco. Há uma realidade Foi detectado que- pela Câmara, pela Junta, a Junta interveio, solicitou o apoio da Câmara e nós apoiámos, como sabe. Falando em números, apoiou com 25%. Não interessa, mas apoiamos. Há regulamentos que é preciso cumprir e há situações, ou seja, não podemos, é verdade, temos que desburocratizar e a gente vai tentar, isso faz parte do nosso manifesto. Mas há condições, quando Estamos se de trabalha acordo. com dinheiros públicos, a transparência e o rigor tem que ser, e há tabelas, ou seja, eu não posso simplesmente dizer que não, pode dar 5, não, olha, isto vamos dar 15 ou 20. Não, há regras que têm que ser medidas. Em relação... Fizeram dos... Sim, e obviamente que a habitação, Relativamente. em todas as áreas, quer na construção de novas habitações, recorrendo ao PRR, que são fundos que não são nossos, não é investimento municipal, nós já estamos a construir, inclusive temos 6 que já estão a ser construídas, e vamos, obviamente, tentar ir para as restantes com fundos comunitários. As restantes são quantas? São mais 29 habitações de raiz, fora as que são para reabilitar. Temos também o nosso programa de habitação, a recuperação de habitações degradadas. Só este ano apoiamos 16 famílias, rondou quase os 130 mil euros e pretendemos recuperar ainda mais. É verdade, há burocracia, mas temos que o fazer. E articulamos às vezes o que é que são as medidas nossas, eu vou dizer 3 ou 4 parceiros que conseguimos, com o IHM, por exemplo, com um período, uma recuperação que ultrapassa o nosso valor, nós fazemos essa articulação e às vezes até mesmo com a Bravo. A nível do cartão do idoso, nós temos cerca de 650 idosos, nós já damos um apoio neste momento a nível do cartão do idoso, que complementa o que é que são exames complementares, o que é que são fraldas, o que é medicação. O valor neste momento é 400 e nós estamos a pensar até o final do mandato chegar até aos 600 euros, porque sabemos quanto é que pode custar esta medida. Temos também o transporte solidário sénior, uma medida que estamos a pensar em implementar. Esta sim vai custar cerca de 100 mil euros e esta para duas questões, não só a questão da mobilidade, porque temos alguns idosos em situações em que o transporte público é carente e permitir que eles, dentro do próprio, as regras que nós temos, por exemplo, o cartão de idoso e que estão sinalizados, podermos, essas pessoas, com uma parceria com as táxis do Conselho, fazer essas deslocações que são mais urgentes até um limite máximo de 150 euros. Vamos criar também um gabinete de mediação familiar, já temos o protocolo feito, assinamos isso ainda este ano. Vamos criar também um gabinete de proteção
ao idoso, gabinete municipal de proteção ao idoso, ou seja, medidas que pretendem também ajudar o que é que são algumas das situações de carência local. Obviamente, com todas as taxas, que tudo o que é rendimento disponível no Bolsa da Família ajuda, não só a manter o IMI na taxa mínima, a aplicação do IMI familiar, as bolsas de estudo, nós também aqui prevemos um aumento até 700 euros no longo do mandato, não quer dizer que seja amanhã, temos que ser analisado de caso a caso, ver até onde é que nós podemos ir. O apoio às creches, que essa medida até do apoio às creches tem vindo a crescer gradualmente, o Governo Regional já cobre 60% do valor, nós vamos cobrir 40% daqueles chutes dos restantes 40%, mas é possível ir mais além, mais medido, entre material escolar, entre outras medidas que temos, obviamente, pensadas na área social. Muito bem, eu pergunto... Quando diz nós, é Movimento Ribeira Brava em primeiro. Não, estou a dizer nós, candidatura Ou é pela Jorge Ribeira Brava. Santos sozinho? Está a dizer Ribeira... Não, Jorge quando Santos, falou dos candidato 4 do anos, PSD. não, quando falou dos 4 anos, que teve lá 4 anos, penso que está a falar das medidas do Movimento Ribeira Brava em primeiro. Não, eu estou a dizer sim, mas aqui não está. Eu sou vice-presidente do Ricardo, que é RB1, indicado pelo PSD, com todo o gosto. Agora, eu não vou dizer, se eu sou o vereador, eu sou o vereador que o pluro da área Que social. assina a documentação, sei. Que assina? Isso já sabemos. Você deve estar a brincar comigo, só pode. Não. Então só pode. É que se for daqui a um isso quer bocado, dizer? é que se você falar na área da Se é um educação, eu projeto vou que estava dizer... em andamento, apanhou o comboio e agora acha que as medidas são suas. Não, as medidas já estavam programadas e estavam identificadas, está a dar andamento, também foi eleito para isso, e as funções... Alguém aqui usou foi Jorge Santos, é porque você disse que identificou uma casa sua. Eu disse, não foi Jorge Santos que ainda indicou. identifiquei uma casa minha, que a casa é da senhora Clara, Sim. que bem Já precisou. percebemos. Não foi, eu não disse... Agora, Não voltamos à casa da se eu tenho estas medidas e conheço bem o Podemos que é esta voltar, que área, eu faço conheço questão de porque olhar sou todos os meses. Muito bem, vamos prosseguir, convidando naturalmente os três candidatos a identificarem uma obra estrutural que deve ser realizada no próximo mandato na Ribeira Brava. Começa agora por si, Arnaldo Hernandes. Tem várias, mas há uma que já há muito tempo persiste e as pessoas estão à espera há muito tempo, que é a parte da área cultura, que é o auditório. Tanto falado. Mas tem que ter um apoio do Governo. Foi uma obra que foi prometida. Programa com o Governo. Sim, foi uma obra já prometida numa escola, o Padre Manuel Alves, que aquela escola realmente tinha até um parque de estacionamento subterrâneo, na cave ou no Rio do Chão, não interessa como é que seja identificado, que estava a fazer o desaterro, entretanto taparam e deixaram de fazer este estacionamento, podia levar até 400 carros, uma parte ficava para a parte escolar, outra parte era pública, podia ser para áreas de serviços funcionários e libertava as vias públicas para os visitantes parar. Não foi feito, o auditório também não foi feito, porque tudo o que é feito na Ribeira Brava, o que tem rasca serve. Entretanto, por causa dessa obra, que não foi feita, continua a ser prioritária, não foi feita na escola, podia ter sido feita novamente naquela praça, à frente não foi feita, uma praça cinzenta, temos uma parte da história da Ribeira Brava, que era uma escola, zona verde, que entretanto ficou cinzento, foi para a apresentação do Jorge Santos, na campanha Jorge Santos, está lá uns canteiros em plástico, com as árvorezinhas, não sei fazendo o quê, um parque de estacionamento que não consegue ter um grande acesso. A maior parte dos carros não entram lá dentro, vão riscar na entrada ou vão riscar na saída. Um terminal de autocarros, uma casa de banho que nunca mais tem fim. Quer dizer, tantos os erros laborais que estão a ser feitos a lei. Outra prioridade é o estacionamento, que isto depois engloba tudo. O auditório, o estacionamento e vai por aí abaixo. A obra estrutural, Jorge Santos, que obra estrutural defende para a Ribeira Brava? No do Campanário, Auditório e Frente Mar. 3 grandes obras estruturantes, uma na área da cultura e 2, uma de mobilidade quase geral, que é o nó do Campanário, e uma do que é a mobilidade da Frente Mar, do que é toda aquela abertura para a Frente Mar, ligação ao cais, estacionamentos, toda aquela frente. Ou seja, considero que estas são as 3 principais obras estruturantes e que acredito, obviamente, que será realizada neste mandato. E considera que a Ribeira Brava perdeu um pouco da história com aquela obra que foi feita, como acusa o candidato do JPP? A Praceta? Não, eu acho que não. Nem tudo o que se faz, e aqui temos que reconhecer, só erra quem faz alguma coisa. Quem não faz, Admite que houve erro? Não, eu não admito que haja erro. Eu admito que possa haver outras formas e é possível da gente alterar alguma coisa sempre. Agora, havia necessidade de criar um parque de estacionamento. Toda a gente critica estacionamentos e provavelmente vamos falar que é uma das necessidades de criar estacionamentos, disponibilizar mais estacionamentos na vila. Dentro do núcleo urbano central,
conseguirmos muito mais estacionamentos, não havia muitos locais. Apareceu ali realmente um local, por excelência, para o criarmos. Além do mais, de todas as valências que estão ali à volta. O Arnaldo disse bem, realmente, na escola podia ter sido feito também já um estacionamento maior. Podia. Mas eu não vou olhar para o passado, estamos a olhar para o futuro e o que é agora. A gente está a falar do passado, que o passado é recente. Mas eu estou a dizer agora. A Comunidade de Campanário é uma promessa de ao longo de muitos anos. Claro, Sr. Arnaldo. Já que não está estás essa novamente questão. a falar no de Campanário, que é uma coisa muito importante, mas na A realidade escola da Ribeira nunca Brava, então vamos sai. olhar para trás. A escola da Ribeira Brava foi falada durante 30 anos. Foi feita ou não foi feita? Não se pode fazer tudo de uma vez. Há coisas que realmente não Mas estão há boas quando se faz um e projeto. pode-se ir Essas obras que fazendo. identificou terão apoio do Governo, têm essa indicação? Tem, sim, senhor. À frente de mar, a última conversa, aliás, de todas estas, a última conversa que eu tive com o Sr. Presidente do Governo e com o Secretário do Equipamento, a frente de mar está, não foi, atenção, ela já ia-se para concurso, houve o chumbo do Tribunal de Contas por causa da revisão de projetos, isto aconteceu transversalmente no país inteiro, teve que parar, está novamente a ser lançada e já está o concurso a ser lançado. Por isso, é uma das questões. O nó da Via Rápida, não está ainda o concurso lançado, é verdade, não estamos aqui para mentir e basta ir ver, qualquer pessoa vai ver o PIDAR e ver em que é que está ou não está. Por isso, eu estou a ser o mais coerente possível e o mais transparente. Não está ainda lançado, mas está para ser preparado. E o auditório? O auditório. O auditório, ainda não, está a ser negociado o terreno para fazer isso. Sabemos que é precisamente ali onde vai ficar um polo, biblioteca municipal, auditório, museu, escola secundária e depois ainda banda municipal e tudo isto. E que tem o estacionamento, toda a gente critica, mas tem ali um estacionamento subterrâneo que poderá servir e serve todas estas estruturas. E já está com 60% de ocupação, por isso não está assim média, ou seja, já está com uma boa lotação, obviamente, em fase inicial, qualquer estacionamento às vezes tem este transtorno, ou fica mais a norte, não está bem central, toda a gente quer parar o carro, obviamente, o mais próximo do serviço quer ir. É normal, mas é uma questão de hábito, é uma questão de disponibilidade de estacionamentos. Martins. Demorou, mas chegou. Já falaram aqui de obras transversais, mas eu relembro, efetivamente, se o Presidente juntar há 8 anos, só para ver aqui a coerência das coisas, e eu sei muito bem o que é isso, que para o ano é que é. Nos 8 anos, enquanto Presidente da Junta de Freguesia da Ribeira Brava, todos os anos uma preocupação nossa, minha, e acho que de toda a população da Ribeira Brava, foi o cuidado com os travessões e as muralhas da Ribeira Brava. Todos os anos era. Já está a começar. Para o ano é que vai ser. Para o ano é que vai ser. Para o ano é que vai ser. E depois começam, pelo telhado, começam a recuperar a da frente do mar, quando os perigos estão na meia légua, na Fajã e mais jusante. Mas já está. Isto é o planeamento já está no terreno. e as promessas do PSD e do Governo Regional. Esta é a realidade. É a única que efetivamente se pode comprovar. O Conselho da Ribeira Brava não é só a freguesia da Ribeira Brava. Prioridade. Efetivamente são importantes o auditório, recuperação da frente de mar, o nó do campanário. Se depende só da autarquia, não. De promessas também não vamos contar, vamos trabalhar com aquilo que temos. É importante recuperar o centro da freguesia do Campanário, o centro da freguesia da Serra d'Água, o centro da freguesia da Taboa. Construir a Praceta em São Paulo, as zonas altas também são merecedoras de destaque e de responsabilidade. Portanto, o Conselho é um tudo, são 4 freguesias, não vamos só concentrar só numa. A frente de mar é uma necessidade, não depende de nós, muito menos depende de fantasias e de promessas. Em 8 anos não aconteceu, duvido muito que aconteça, a não ser que o Governo Regional só tenha dinheiro para um candidato em específico. Porque se for para os ribeira-bravenses, que diga que é para os ribeira-bravenses. Se for para um candidato em específico, também o faço e que diga que é para um candidato em específico. Eu fui falar, eu marquei uma audiência com o secretário. Ouça, da mesma forma que o senhor tem experiência, e eu também já ando aqui há algum tempo. Isso é que de manhã a conversa é uma... Eu para preparar o meu manifesto A fui ver as realidade é propostas. simples. A realidade é simples. Prometem tudo, fazem nada. Zero. Eu segui, vou dizer aqui 7 obras Está foram identificado, feitas nos então, últimos 4 anos, 5 algumas anos. obras. Recordo que antes das eleições autárquicas de 2017, o atual Presidente da Câmara, ainda Presidente da Câmara, prometia um corredor verde até à Serra de Água. Continua a ser uma ideia válida, Jorge? Sim. Mas eu vou dizer já, só para, às vezes, o que é adquirido rapidamente é esquecido. Tivemos a Marginal fechada há muitos anos, está aberta. A marginal Escola foi um secundária. imperativo legal por causa das saídas de escape de emergência do túnel. Diga-se a verdade às pessoas que aquilo não foi favor absolutamente nenhum.
O túnel foi feito, não tinha escapatórias de emergência. Em caso de alguma situação grave dentro daquele túnel, quem é que ia ser o responsável se não tivesse a promenade recuperada? Foi um imperativo, até porque houve pessoas da comunidade europeia que estiveram na Madeira e analisaram e reportaram aquela situação, porque o túnel não tinha escapatórias de emergência, porque havia descarga de bagaço na própria promenade. Foi um imperativo. E, aliás, também que se diga a verdade, a promenade era para ser um investimento de quantos milhões? E ficou reduzido a quantos? Posso Prontos? Posso agora É a mesma história, Então, é a mesma vamos história mais à que a frente. escola. A escola foi Foi um projetada imperativo. com 30 milhões, acabou em tostões. Eu vou começar a interromper promenade também. foi Não a se mesma preocupe, coisa. não se preocupe, Jorge, que eu vou-lhe fazer igual. Isto chama-se democracia. E tu falaste bastante tempo e eu estive aqui calado e estive a Não, ouvir. mas espera. Agora, Foi eu imperativo. também tenho Não que foi falar. imperativo nenhum se fosse assim, então. Temos no lugar de baixo, temos na Madalena. Porquê que não estão feitos as marginais lá? Não estou a perceber. Ou a antiga estrada? Não está. O túnel Sabe muito bem que aquela obra foi compreende prometida, que era necessária, o foi túnel- feita. A escola secundária levou 20 anos, ainda é lhe vou verdade, dizer mais. foi feita. A consolidação Todos da se escarpa lembram- foi feita. O túnel do Pedregal, o túnel de ligação foi feito. Já A estação estava elevatória projetado há foi muito feita. tempo e Não foi- interessa, mas foi feito. Eu estou a falar em 5 anos, 30 milhões. Ou seja, está-me a dizer que o Governo Desses Nacional não tem- 30 milhões, quantos é que levou o túnel do Pedregal? 11. Mas pronto, mas temos aqui a escola secundária, sabe quantos milhões foi? Mas espera Sabe aí. quantos milhões é à frente de mar? Ou seja, não há Mas dinheiro para espera aí. tudo. Maranhão está Não vai ver que é um favor o Governo e a Regional Regional investir na Passa à população frente, da porque não Ribeira vale a pena. Brava. Acho que é Então, querer tudo bem. esquecer o que é. Houve obra Não é feita, esquecido. há obra prometida e eu Falando acredito. na- Houve vamos falar uma da tocada marginal. na Corredor, Madeira. eu não respondi a questão, que foi o corredor do corredor verde. Essa questão neste momento. Então eu vou dizer mais, já acusam Jorge, então eu vou dizer, o Presidente de Junta de Freguesia da Serra d'Água, enganou-se, mas eu não fui Presidente de Junta de Ribeirão, fui Presidente de Junta da Serra d'Água no pós-20 de Fevereiro. Também, às vezes, a memória é curta. Quando entramos, em 2013, a Serra d'Água estava virada do avesso. Passávamos na Ribeira. Com o apoio do Governo Regional, aquilo foi tudo feito. É verdade, do apoio do Governo Regional, mas eu andei lá todos os dias. Levantamos terrenos, levantamos necessidades. E o Corredor Verde, penso que ninguém estava daqui na Assembleia Municipal. Primeira proposta, já estava, Foi eleito em 2013. na Assembleia Municipal. Então, pronto. Primeira proposta daquele corredor foi feita, não foi por Jorge Santos, pelo Executivo da Serra d'Água. Jorge Santos, Irene Canha e Cidália Pestana. Fomos nós que reunimos com o Presidente do Governo na altura, Alberto João Jardim, Dr. Cunha Silva, para que já ficassem as estruturas e estão ao longo da margem da Ribeira e falámos com quase todas, não é fácil sabermos a quantidade de terrenos, aquilo são 70 hectares em toda aquela zona. Eu sei que eu levantei, a Junta levantou... Mas porquê está feito esse corredor? Estávamos à espera de apoios comunitários na altura. Penso que o Ricardo, em 2017, já lançou isso no programa, 2021 igual, e como sabes, os programas não tiveram um grande... Mas nós temos, no nosso manifesto que vamos começar, vamos avançar com a criação daquele corredor, porque fui eu que o iniciei, eu teria todo o gosto, e a minha equipa, que a gente pudesse concluir aquilo. Agora não vamos dizer que a proposta é de outras pessoas, não. Eu fui o maior defensor daquele corredor desde que começou o projeto da obra. Começamos logo a trabalhar para que houvesse infraestrutura já, está preparado para Vamos baixo. prosseguir. Marco Martins. Corredor Relativamente ao Corredor Verde, 2013, eu fui eleito deputado municipal. Assisti a N situações, inclusive o PSD se degradar internamente e deixarem de ter maioria na Assembleia Municipal, mas pronto. Se efetivamente há uma preocupação, e fui Presidente da Junta de Freguesia da Serra d'Água, sabe perfeitamente que o 20 de Fevereiro foi um problema gravíssimo para a Freguesia da Serra d'Água. Porque o túnel na meia légua ficou inacessível e não havia uma alternativa para ninguém. Serviços de emergência, nada, zero. E continuo a dizer, é extremamente importante este corredor verde, mas não é o fundamental. Fundamental neste momento é criar a alternativa ao túnel da meia légua, permitindo já a continuação do corredor verde, mas criar esta alternativa, sim. Porque em caso de alguma calamidade que aquele túnel fique obstruído, não há acesso à zona norte. Zero, nada. O problema é que o 20 de fevereiro foi quando? Está previsto. E sabe? Então, Pois. Está previsto. Está previsto. E eu ando a alertar há muitos anos que é preciso alternativa ao túnel da meia légua, porque efetivamente ninguém aprendeu nada com o 20 de fevereiro. Ok, é fácil, deixamos um corredor. Muito bem, a realidade é que ele continua em terra. A realidade é que é preciso dar continuidade. E a realidade é preciso ter coerência
entre aquilo que se diz e aquilo que se faz. Mas vai pressionar caso seja eleito Claro que o sim, governo para claro que sim, a claro que conclusão sim, dessa obra? claro que sim, sem dúvida alguma. Muito bem. Ronaldo Hernandes, relativamente a esta situação, que opinião? Na minha opinião também, esse corredor verde tem que ser feito, porque assim, até prometemos, não tem a ver com o corredor verde, uma nova variante em 2020 da Estrada Regional 104, meia légua. Isso engloba o que o Marco está dizendo. Essa nova variante realmente uma segurança para o norte, para a Serra d'Água, para todas as situações. Isso já está prometido desde 2020, como o Norte de Campanário, como o varador do cais da Ribeira Brava, como a falésia da Ribeira Brava, 16 milhões de euros. Isto promete, a gente promete bastante. No governo, infelizmente, o que é para fazer na Ribeira Brava nunca é feito. Falando na marginal entre a Taboa e a Ribeira Brava, foi lá falado, dentro do RBão atual, que está lá, de nível de camarário, malta, pessoal do próprio PSD, está dentro do... Aquela variante, Beira-Mar, devia de ser com 2 faixas de rodagem. Uma delas, sim, tem calma, isto foi dentro da Assembleia, dentro da malta do PSD. Uma delas era uma ciclovia larga, com a possibilidade, tinha um pedonal, até podia ser suspenso, tinha uma ciclovia, podia ser na largura de uma faixa de rodagem e a faixa de rodagem atual. Caso de um colapso ou um acidente qualquer na via expresso, havia uma alternativa de socorro. Neste momento não temos essa alternativa. Se a gente tem um evento qualquer, entope todo naquele lado. Isto foi falado. Não foi o JPP, foi o próprio PSD. O que é que fizeram? Fizeram um muro da rocha. Os pilhares estão a meio, que era para ficar na beira. E era uma alternativa. Por causa de quê? Dos tais milhões que não podia ser gastos na Ribeira Brava. Mas a gente há uma coisa, porque é que... Não estou contra. O Jardim do Mar foi gastado 37 milhões. Então, uma obra excelente. Porquê que a Ribeira Brava não pode ser usados os milhões? Muito bem. Porquê que a gente somos usados a Ribeira Brava distintamente? E convém aqui relembrar uma situação que é fundamental, que é o seguinte. Quando a promenade foi aberta, foi exatamente na mesma altura que a estrada da apresentação ficou sem acesso. Isso mesmo. Isso implicava o quê? Que se houvesse alguma coisa naquele túnel que liga Ponta de Sol e Calheta, se houvesse alguma calamidade, o que é que acontecia? Tinham de ir. Bom. Convém recordar isto. Vamos para uma outra questão. O Calhau da Lapa, Jorge Santos, começa agora por si, é um local muito procurado, mas também com graves problemas de segurança. O que é que a Câmara deve fazer, se é que deve ser a Câmara a fazer, e o que é que se propõe no próximo mandato, se for eleito? Sim, aqui mais uma vez, nós fizemos o trabalho de casa, não é que esteja prometido só para o Jorge ou para a candidatura nossa. Não, pedi as audiências e também fui recebido para ver o que é que poderia ser feito ali. Nós já temos, o Calhau da Lapa, como todos sabem, foi fechado por questões de segurança, foi feito algumas intervenções para mitigar o que era o risco e depois disso já foi feito vários relatórios de monitorização pelo LAREC. Neste momento o passo é simples. Levantamento estrutural do que é que são as necessidades para poder mitigar o risco de forma a que dê condições de segurança. Pegar nesse estudo, inclusive não só da questão de segurança, quer daquelas grutas, quer do acesso, mas também do Porto. O Porto, o cais, está destruído. E falar com o Sr. Presidente, ele mostrou-me toda a abertura, para depois chegarmos lá e vermos, obviamente, só com o Governo Regional é que podemos fazer ali uma intervenção de fundo. Só sabendo, é 1 milhão, é 2 milhões, é 3 milhões, é 4 milhões, é que podemos chegar, sentar-se à mesa e dizer é isto que nós temos, é esta ajuda que nós precisamos, podemos contar consigo ou não. Marco Martins, relativamente a esta questão do Calhau da Lapa. Eu já disse isto e volto a repetir outra vez. Desde que não façam do Calhau da Lapa um estaleiro para colocar mais 20 aulas, que vai acontecer se efetivamente o PSD ganhar as eleições, é uma realidade. É uma realidade e isso vai acontecer. Eu volto a dizer outra vez, prometer o que não é possível, até porque se fosse para mitigar, já tinham mitigado. Eu volto a dizer outra vez, a não ser que seja especificamente para um candidato. Então, o processo, foram eles próprios que identificaram e bem disseram que estava a perigar a população. Mandaram fechar. Se havia possibilidade de mitigar esses riscos, o que é que não foi feito até agora? Vai ser só a seguir? Arnaldo Hernandes. Sobre o Calhau da Lapa? Sim. Sobre o Calhau da Lapa, realmente, como o LAREC já tem uma avaliação daquela escarpa que tem com grandes rachuras, grandes falésias, aquele altamente perigoso, realmente é interdito com uma razão. Realmente reabrir.
tem que ser reaberto, mas tem que ser com a ajuda do Governo. É impossível. Não será nenhum executivo camarário que vai ter responsabilizar por isso. Para começar, não tem orçamento para isso. E outra coisa, não é favor nenhum ao Governo fazer obra na Ribeira Brava, porque a Ribeira Brava é tão parte da região como qualquer outro concelho, independentemente da cor. Que fique bem ciente disto. Depois outra, a nível do Colhado ao Labo tem uma história. Campanário tem uma história. Nem que seja pela história de Campanário, aquele Colhado ao Labo tem que ser respeitado. Então vamos fazer a obra, mas o Governo que faça, já que está fechada, para realmente ativar. E em cima foi uma parte problemática, até os canais nacionais foram lá fazer reportagens, que era um ex-libris da Madeira. Neste momento está abandonado. Não, a Madeira fazia promoção turística com o Calhau da Lapa. Muito bem, passamos a um espaço mais curto de perguntas individuais. Começo por si, Marco Martins, foi 2 vezes eleito presidente da Junta da Ribeira Brava pelo movimento RB1. Na primeira vez não teve apoios partidários, mas na segunda foi apoiado pelo PSD e o CDS. Na primeira vez Tive a ajuda do PPM e outros partidos mais pequenos. Muito bem. Está retificado e agradeço a sua atenção. Na segunda vez foi apoiado pelo CDS e pelo PSD, agora concorre à Câmara com o apoio do PS. Acredita que o eleitorado vai compreender essa dispersão? Este movimento mantém-se idêntico na mesma matriz. Foi feito por pessoas e para pessoas. E, acima de tudo, foi feito na Ribeira Brava e com pessoas da Ribeira Brava. As orientações são na Ribeira Brava, nunca fora da Ribeira Brava. As pessoas que concorrem são da Ribeira Brava, portanto, independentemente de quem vem por bem, é sempre bem recebido, porque isto é um movimento agregador, não para desunir. Esta equipa foi o Marco Martins que escolheu, e relativamente a isso acho que não há qualquer tipo de dúvida, e todos os partidos são bem-vindos. Muito bem. Arnaldo Hernandes estreia-se nesta luta política da Ribeira Brava num conselho bastante marcado por uma questão de política muito presente entre PSD, PS e o movimento RB1. Neste momento, acha que o JPP pode fazer a diferença ou vai ser prejudicado por esta bipolarização? Neste momento, eu não vejo um PSD e um RB. Neste momento são RBs. As eleições, neste momento vai haver uma luta entre o RB e o PSD. Neste momento a gente vê, são todos RBs. RB do PS e RB do PSD. Tem uma história, desde o início. Também tem os porque JPP não Não, é. o JPP tem a história do Marco Martins, que veio de um CDS, foi criado um RB1 para combater um PSD, que o Jorge Martins estava nesse PSD. Eu hoje só te ficava bonito assumir que tu Não apoiaste interessa. o primeiro RB. Não interessa. Eu não apoiei nada. Entretanto, houve uma luta, o RB novamente foi ativado, em que o PSD foi chamado para esse RB1. Marco Martins faz parte desse RB1. E acha que o JPP vai ser beneficiado ou prejudicado nesta Não vai a nascer um partido chamado RB1. Isso eu posso-vos dar a palavra certeza absoluta. Espero que... Mesmo tendo e ganhando, tendo Eu espero que depois não vires a casar com o PS. é Ribeira Brava, Tu dizes que ficas sempre no RB1. o compromisso é que a Ribeira Brava... Quero ver isso sempre no prolongamento é que a Ribeira Brava e esse movimento. Não é prometer ser movimento e se transformar num partido. Isso tem um nome, chama-se hipocrisia. Muito bem. Mas eu não acabei. Sim, só para terminar. Veja-me o tempo. Mas a questão também tem de ser respondida Tá bem. objetivamente. Estou sempre prejudicado. Estou sempre prejudicado, sempre. Aproveita o tempo O que tem. JPP tem possibilidades. Qualquer um que está aqui tem possibilidades de ganhar. Ninguém está à frente, ninguém está atrás. O dia 12 é que vai ditar isso. Sem dúvida alguma. Mais nada. Estamos de acordo. Jorge Santos foi eleito vereador na lista da RB1, agora concorre como candidato da coligação PSD-CS. Não teme de ser castigado pelos eleitores? Não, eu acho que mais do que ser partido, eu volto a dizer, sou PSD, mas primeiro vai estar às pessoas, isso não tenho a mínima dúvida. E o projeto, qualquer um destes projetos, o projeto RB1 Ricardo Nascimento foi um projeto, do primeiro ano, primeiro mandato foi um projeto, como as pessoas. O projeto RB1 do segundo mandato, que é apoiado pelo PSD, é outro projeto, o líder é o mesmo. Os projetos de agora, quer o projeto pela Ribeira Brava do PSD, encabeçado pelo Jorge, quer qualquer um dos candidatos aqui presentes, são novos projetos, não é continuidade. Há como é que eu ia dizer, um respeito pelo que vem de trás, mas cada um de certeza que tem as suas ideias e as suas ideologias, irá respeitar, mas calhar. Por isso é que eu digo que
E acredito Não sempre que o tem, PSD então que- e foi Arnaldo apenas- Hernandes é o único nesta mesa que não tem experiência autárquica. Isso joga contra si. Não tem nada a jogar, porque assim, sou funcionário público. E dentro do funcionário público, por várias razões, que não vale a pena mencionar aqui, mas o povo sabe, e teve em várias áreas dentro do município da Ribeira Brava. Um lado e para o outro. Sei o que o município precisa, por isso que eu falo na minha primeira proposta, a reestruturação e eficiência municipal. Porque vejo as necessidades do município, a necessidade da população, a necessidade do Conselho. Teve várias áreas, que entretanto foi dali para ali, dali. Eu tive muitas áreas dentro do município e muita coisa vi. Muito bem, sente-se preparado. Parabéns. Sendo preparado, à vontade. Jorge Santos, admite que foi obrigado a aceitar uma equipa que não era a sua em nome da unidade do PSD? Não. Já vou dizer que não é verdade. Aliás, e que fique bem claro. Pelo menos o número para os 2 não espectadores. era... Não, eu volto a dizer, se eu aceitei, fico quis, número 1. Qualquer um de nós, se me disser sim, porque acho que tudo tem que ser feito com moderação. É preciso debater, é preciso chegar a pontos de comuns, aceitar projetos e fazer projetos. Convidar A partir do pessoas ao momento, meio-dia, a desconvidar partir às do 9 da momento, noite. você sabe disso? Sei. Então arranje provas e diga. E posso arranjar. Ainda hoje tiveste que a pessoa que convidaste pá. ao meio-dia desconvidaste às 9 da noite. Não é bem verdade, vocês sabem disso. E Vocês também, sabem disso. hoje também tive que a pessoa que convidaste para ser Presidente da Assembleia Municipal e depois soube pelo diário, que é Ricardo Nascimento, desta tua palavra que ia ser ele o candidato à Assembleia Municipal, e ele soube pelo diário que Qualquer era a um, então doutora pergunta ao Clara. Sr. Ricardo antes, você está a dizer. Isto realmente qualquer um projeto. é muito engraçado, Quer dar dizer, a a mesma palavra situação, você está a dizer, O que é que eu tu a só dizer? aceitei, se eu aceitei qualquer um dos elementos que está na minha equipa, qualquer um, Não foi escolhido são foi escolhido por si? Foi por alguém. então foi por si? Não foi por ti. Então foi por mim. Então, Não foi se não foi- eu tenho toda a honra e todo o Sem prazer. dúvida alguma. Então, olha, então foram vocês que escolheram a minha equipa. Então, olha, dou-vos os parabéns. No último debate, Dou-vos até os admitiste parabéns. que foi escolhido pelos outros, mas tu gostas daquilo. Não, eu admiti, você Não, deve- não, Admitiste Não, no último você- debate? Não, Admitiste que foi mentira. escolhido pelos Então eu vou lá outros? retirar, esse é mentira. Então enganaste nas palavras. Então vá-se lá tirar o excerto e vou-lhe mostrar. Não, Então, porque o eu que busquei dizer? a tua assunto. Eu está a tua assunto. São escolhidos por mim. Houve debate, há recomendações já, como qualquer. Você tem elementos do CDE, do PS, como é que foram escolhidos? Os elementos do PS. Já vamos, Calma aí, se eu também aguardei Como é ainda que são tive escolhidos? tempo Já agora sobre gostava de saber. O PS apoiou o movimento e, para quem me conhece, contrariamente a ti, na minha casa quem manda é Marco Martins. As pessoas que lá tiveram foram escolhidas por Marco Desculpe, Martins, Marcos. não foi pela Quinta Vigia, Você, muito com isso- menos teve reuniões na Eu Quinta não vou Vigia. baixar Tu esse entraste na Quinta Vigia para ser Eu o segundo, não saíste vou- do primeiro. não interessa. Isso já agora é outra coisa. Mas são E outra dinâmicas coisa, do fica-te partido. bem admitir, São quando dás a dinâmicas. palavra, cumpre com a São palavra. dinâmicas Como estás o do Presidente da partido. Câmara que dizes que tens o apoio e depois a seguir ele soube pelo diário, que não era ele o candidato, sabes- quando ele ainda É mentira. teve de É suprir mentira. a necessidade Eu do falei segundo com várias contexto. pessoas. É uma Como realidade. você falou, talvez que. Então você. Então eu vou. O Partido eu vou Socialista, eu vou ser com muito desagradável. orgulho, por Não, eu não vou depois ser desagradável consigo. apoiar o movimento. Porque senão eu dizia também na Relativamente primeira a pessoa. mim, Com ninguém quem. me impõe absolutamente Mas há nada. questões agora para Não, Para responder-lhes. perceber. Marco Martins ainda podia ser candidato por mais um mandato à Junta de Freguesia da Ribeira Brava, certo? Pois podia. E não fez Mas porquê que haveria de ser? poderia ser. Há uma coisa que é uma realidade. Houve um líder que eu sempre respeitei, muitas das vezes não concordei, mas estive sempre presente quando ele precisou. Uma vez que esse líder seguiu, efetivamente, por limite de mandatos, eu assumi essa responsabilidade e quero dar seguimento ao movimento com o qual me identifico e quero continuar. O mais importante deste movimento não é o Marco Martins, é a população da Ribeira Brava e o que a gente pode fazer pela Ribeira Brava. E não ficar à espera que outros decidam o futuro da Ribeira Brava. Não, somos nós que vamos decidir o futuro da Ribeira Brava. São os Ribeira Bravenses que vão decidir o futuro da Ribeira Brava. Não vão receber indicações. Muito menos cafezinhos na Quinta Virgínia ou chazinhos. A Ribeira Bravenses tem a capacidade para decidir o seu futuro. Muito bem. Jorge Santos, pegando ainda nesta conversa, é público o desentendimento entre o atual autarca, Presidente da Câmara, e o seu número 2, Hélder Gomes. Continua a ter a confiança de Ricardo Nascimento, de resto, porque não foi convidado, aliás, parece-me que foi convidado e desconvidado para a Assembleia Municipal, só para esclarecer essa situação. Aqui, agora esclarecemos tudo. É para aqui dizer, esclarecemos. Convém esclarecer. Há dinâmicas próprias de todos os partidos. Dizer que para umas coisas é agregar e é que vem de fora. O Marco usou, está lá para agregar pessoas e não sei o que é. Ou seja, vem dos partidos, temos que chegar a negociações, temos que chegar a pontos de consenso.
Eu não me dou bem com toda a gente, eu não tenho que andar aos abraços e beijos com todos da minha equipa. Eu tenho que ter equipa competente, responsável e que saibam respeitar o que é definido. Mas continua a para o ter nosso apoio do Ricardo Nascimento? Enquanto eu tenho apoio, eu falo com o Ricardo, como falo com qualquer um Sempre dos tem esse vereadores, apoio. como falo, tenho lá colegas que estão de saída, tenho colegas a entrar. O que me interessa também é isto, é trabalhar, ter a melhor equipa para poder trabalhar. Desde que não falem com a palavra para comigo e para com as pessoas, porque o manifesto é um compromisso de todos para com eles todos, as pessoas que nos votam, terão a minha confiança, desde que não falhem, como é óbvio. Muito bem. Marco Martins, se não for eleito, o que é que vai acontecer com o RBL? Vai continuar. Mantém-se o movimento Sem dúvida para alguma. outras eleições, eventualmente? Sem dúvida alguma. Só desiste quem não quer o melhor para a sua terra. E eu quero o melhor para a minha terra. Arnaldo Hernandes, fui candidato em 2021 no Conselho da Ponta de Sol, porque a Ribeira Brava desta vez, esta mudança? Eu identifico-me dos dois lados. Tenho sangue ribeira-bravense, da Estrada do Moreno, o meu avô era da Ribeira Brava, casei na Ribeira Brava, constituí família na Ribeira Brava, tenho mais anos a viver na Ribeira Brava. Neste momento já estou 32 anos de casado, com uma casa... e depois tenho também fazenda na Ponta de Sol. E num certo ponto, estes dois conselhos cruzam-se ao longo da história do passado, porque as escolas secundárias, nem sequer as secundárias, era a partir do 7º ano, era tudo na Ribeira Brava. Tinha de São Vicente, tinha da Quilha, tinha do Português, é um cruzamento. Ponta de Sol da Ribeira Brava é uma população que se cruzou nas nossas faixas etárias, especialmente naquelas duas. Nele não tanto. Tens razão, Marco. Passamos agora também um espaço curto de respostas. A Ribeira Brava tem aproveitado devidamente o crescimento turístico que a Madeira tem conhecido, Arnaldo Hernandes? Crescimento turístico? Sim, a Ribeira Brava tem aproveitado Não este tem crescimento aproveitado. turístico. Não tem aproveitado. Tem havido um crescimento turístico realmente a nível regional. A Brava não tem aproveitado. Como muitas vezes é para a falta de agilização de processos na Câmara. O processo tinha aparecido lá. Só que a parte burocrática é tão grande, que os investidores fogem e vão para os concelhos vizinhos. Ou desistem. E infelizmente é isso que está acontecendo. Por isso, se a gente for a ver a parte hoteleira, a parte de alojamento local, a nível regional, é o segundo concelho com menos camas para turistas. Muito bem. Marco Martins. Como vai lembrar que o Conselho da Ribeira Brava também é dos concelhos geograficamente mais pequenos. Mas tem aproveitado o crescimento turístico? Não, a realidade, eu ainda há dias disse isto. Eu tenho uns amigos que querem vir cá em outubro e eu tentei arranjar quartos na Ribeira Brava e não tenho. O problema é que há uma necessidade identificada, há uma série de fatores que contribuíram. É bom porque abrir as portas, mas há aqui situações que efetivamente a gente tem de identificar e não é isso que nós queremos para a Ribeira Brava. Nós queremos um turismo de qualidade, que seja uma mais-valia, que faça movimentar o comércio, que não ande de saquinho na mão. É neste sentido que eu falo. Atenção, são todos bem-vindos e a Ribeira Brava tem essa característica de bem receber. Mas há aqui uma necessidade identificada. É preciso criar condições para que se tenha outras unidades na Ribeira Brava, com outras características e que efetivamente traga outro tipo de turismo que nós queremos na Ribeira Brava. Jorge Santos. A mesma questão. É a mesma questão. Aqui só a dizer, eu acho que não fica bem, Sr. Ronaldo, dizer mal dos seus colegas da área do urbanismo. Sabemos que às vezes os instrumentos de gestão de processos advém muito de parceiros externos, especialmente quando este turístico, deixa-me acabar. Estes são os empresários, eu conheço alguns deles, e é isso que se fala. Por isso é que uma uma das medidas é precisamente arranjarmos uma plataforma eletrónica online para as pessoas saberem quando é que submeteram o processo, quando é que foi visto pelo chefe de divisão, pelo vereador e quanto tempo é que demora pelos parceiros externos. Muito bem, mas já entrando ficar isso vai ser feito. na A nível questão do do turismo, turismo. ainda é óbvio, algo muito foi feito, mas ainda há muito por fazer. Por isso, novamente, nós até temos no nosso manifesto um conjunto de propostas que vão nesse sentido, normalmente para cativarmos mais o turismo, sem sobrecarregar, sem criar o que é que são E permitir aqui forças lembrar que sobre esta última alteração do PDM foi importantíssimo para criar ferramentas para atrair o turismo à Ribeira Brava. Sem dúvida. Isto aqui não é... E atenção, que se diga isto também. Isto não é o Arnaldo, não é o Jorge, é a Ribeira Brava, nem o Marco. Justamente E para estes atrair instrumentos pessoas- são para os empresários e estão à todos- disposição todos- deles. A pergunta que nós segue estamos de é como acordo nisso. tencionam, Sim. a pergunta que Ninguém segue é está justamente como tencionam fazer para atrair mais gente para o centro da Ribeira Brava, que era uma característica que havia muito antigamente, antes da Via Rápida, e a Via Rápida levou esse movimento do centro da Vila da Ribeira Brava. Marco Martins. Então, lá vem uma coisa. Eu acho que aqui estamos todos de acordo. E aqui é indesmentível. Então, se há falta de estacionamento é porque efetivamente há gente na Ribeira Brava. Mas todos os anos se queixam que há pouca gente na Ribeira Brava, que as pessoas passam para os outros concelhos. Muito rapidamente. Depende da autarquia criar condições para ter essa atratividade. E eu aqui tenho de dizer que, efetivamente,
há condições para se melhorar, mas também tem de haver uma capacidade do nosso tecido empresarial também de ser inovador e criar esse tipo de capacidade. Muito bem. Jorge Santos, como resolver esta questão de falta Da atratividade, eu acho que até tem, basta ver o que é as manhãs, obviamente a nível turístico está muito focado o que é que são os percursos típicos, em que passam ali durante a manhã, das 10 ao meio-dia está muito sobrecarregado e depois a sobrecarga física é enorme e depois foge. O que é preciso arranjar atratividades para que isso seja gradual durante o dia, não só a nível da mobilidade, a nível da frente de mar, a nível dos estacionamentos, mas também a nível dos instrumentos de gestão territorial, que já foi aqui falado, e que foram revistos e estão publicados, em que permite que também haja essa transformação do que é a centralidade urbana, e nós temos a ARU aprovada, em que tem até benefício a nível fiscal, a nível do IVA, por exemplo, a 6%. São estes instrumentos que, e eu tenho pelo urbanismo, também tenho esse prazer e dá-me gosto de vir falar nisto, de conhecer o que são instrumentos que dão estas ferramentas e orientam o que é o investimento do futuro. Obviamente, falta outra parte, ir à procura do investimento, ir à procura de quem possa Arnaldo Hernandes, como é que vai fazer? Para incentivar a sua frente de mar, o Governo, aquilo que ele está prometendo da frente de mar seja concretizável e que seja um projeto revisto, que realmente ele não está a 100% bem revisto. Dizem que está em 3D, que ainda não realmente é um projeto inicial. Tem dois vias. Tem 2 vias, mas tem que ter... Tem uma ciclovia que não interessa. E tem aquela ciclovia... terminar, não entrei em diálogo. Tem uma via que é o jato veio. Tem uma ciclovia logo em frente de mar, porque é que a gente não vai fazer o conceito do passado? Sabes qual era o conceito do passado da Beira? Sei, lembro também. Era a gente sentar no muro, fazer um muro tipo de varanda, não, com segurança, que era para penso que somos quase da mesma idade, por isso lembro perfeitamente. Vamos fazer esse conceito. Isto vai cativar os turistas sintos, os residentes sintos, seja um conceito parecido. Vamos fazer... Os tempos podem voltar para trás algumas coisas. Ok. É só fazer a alteração do projeto. Ainda não foi feito. Estamos mesmo seja lá quem for que vai, pense no assunto. Marco Martins, se for eleito, a deixa-me falar Câmara também. vai ser Tem pouco contra tempo. ou a favor da aquacultura nos mares da Ribeira Brava. falar, eu estou ofendido. Mas tem que aproveitar os momentos para O falar Marco- sobre os temas. Não entrar em O diálogo. Marco Martins Aproveita o tempo. não Mas vai aproveitei o ser tempo e estava a fazer contra. Marco, estamos a acabar. O Marco Vai Martins acabar, não mas vai tem ser tempo. contra. O Marco Isso é Martins discriminação, é desculpa contra. lá. E ainda lhe posso dizer mais. Há factos identificados. A Assembleia Municipal foi contra. A Assembleia de Freguesia prometeu ir para o Tribunal se assim fosse necessário se colocassem-lhe às aulas. Hoje em dia, voltou outra vez isso para o lado. Primeiro a se chegar à frente e a dizer que era contra as aulas. E a mais, eu acho que a bem de todos, deviam estar todos aqui a dizer exatamente a mesma coisa, porque a Ribeira Brava não precisa de mais aulas. Eu já disse isto. Se as aulas são assim tão boas, coloquem à frente da quem teve GIA. Jorge Santos, é a mesma questão. Sim, também é claro, já fomos claros, já temos aulas que chegam, já lá estão. Acho que não somos contra, e isso não é preciso vir todos os dias para as ruas dizer, também tenho atos nesse sentido, desde o Executivo, foi os primeiros até fazer o relatório do primeiro parceiro da negativo, pedimos estudos nesse sentido, e acho que não faz qualquer sentido. Aliás, e os que já lá estão já até fazem uma sobrecarga sobre o que é o nosso caso e sobre o que é as nossas infraestruturas, que já é em demasiado, por isso então muito mais, e até pela questão turística, não, Muito somos bem. completamente... Arnaldo Hernandes, sobre esta questão. Sobre Sim esta ou não? questão, é não, mas já assim, as Nações Unidas recomendam e que que é uma questão de alimentar a nível mundial. Se realmente eles obrigarem, que chegam à altura, vão fazer isto todos. A gente não pode aceitar dar onde leva. Se haver uma insistência de pôr lá as aulas, que sejam submersas. Não é não. Não é não. E não queria ver mais. Marco, e eu não quero ver mais nada lá. Estamos mesmo no fim. Vamos seguir para os 30 segundos habituais em que os candidatos podem apelar ao voto nas suas candidaturas. Começo por si, Jorge Santos. Bem, acho que nós estamos a preparar o que é a nossa candidatura, o que é o nosso programa, está definido, está criado, está apresentado, o que são as nossas linhas que criamos, não foi partido de dentro para fora, mas sim de fora, fomos à procura dos contributos, criamos a equipa para poder preparar, não como dizem que foi criada por outros, fico orgulhoso da equipa que tenho, que sinto que é capaz de poder pôr em prática tudo o que são as nossas propostas que estão no nosso manifesto, que aproveito para mostrar, e que nós nos comprometemos a fazer durante os próximos 4 anos. Marco Martins. Bem, acima de tudo é manter a proximidade, e é isso que assumimos como princípio, prometer aquilo que efetivamente podemos cumprir, proximidade com a população e com todo
todas as freguesias e andar efetivamente na rua, não só a 3 meses ou a 6 meses das eleições, essa é a nossa prioridade. Um presidente presente, um presidente que esteja junto às juntas para resolver efetivamente os problemas permanentes da população. Eu volto a dizer outra vez, não podemos ter estradas em todas as habitações, mas podemos ter veredas condignas e acessos dignos a todos no concelho da Ribeira Brava. É isso que a gente quer e a Ribeira Brava é dos ribeira-bravenses e Ribeira Brava em primeiro sempre. Arnaldo Hernandes. Não, o que eu costumo dizer é assim, a nível da população tem que começar a ver, a gente realmente, vamos entrar na Ribeira Brava com o espírito de missão, responsabilidade e clareza. É isso que tem a necessidade, estar junto com a população, ouvir a população, falar com as forças vivas do Conselho, saber um projeto, mas com as forças vivas do Conselho para elaborar esse projeto, para as coisas não serem erradas. E depois é assim, nós temos um slogan que é a verdadeira mudança. Existe uma continuidade aqui. Esta continuidade tem que acabar. Por isso, para a verdadeira mudança, temos que votar a JPP. É isso que eu apelo ao voto, à população da Ribeira Brava, que veja isso de boa maneira, qual a verdadeira mudança que a Ribeira Brava precisa. Muito bem, agradeço aos três, ao Arnaldo Hernandes, ao Marco Martins e ao Jorge Santos. Foi o 7º de 11 debates que fizemos aqui no canal Na Minha Terra. Voltaremos amanhã, à mesma hora, às 19 horas, desta vez com os problemas do Concelho de Machico. Até amanhã, fiquem bem.